a vida daquela pessoa, é uma obrigação moral sua de ir encontrar essa pessoa. A Bíblia fala sobre abundância, né? Apesar de muita gente achar que a gente tem que ser samaritano, a gente tem que ser pobre, né? A gente tem que doar tudo de si. Mas é justamente o contrário, né? A Bíblia fala sobre abundância, né? Não dá para escutar de uma pessoa que não fez aquilo que você quer fazer. Então essa pessoa ela é completamente ignorante, ela está cheia de crenças limitantes. E mais, ela tem... Ninguém quer ver você prosperar mais do que o outro, né? Bem-vindos ao NaProAcast, o podcast para médicos que desejam transformar conhecimento em autoridade e crescer no consultório digital com ética e propósito. E hoje a gente vai falar sobre como médicos competentes podem construir um consultório sólido, previsível e alinhado com a própria identidade, tanto no online quanto no offline. Vamos discutir decisões estratégicas, posicionamento, gestão e, principalmente, como uma visão de longo prazo muda a carreira. Eu tenho o prazer de convidar, de chamar para essa conversa o Dr. Ulicélio Ferreira. Ele é neurocirurgião formado pela UFPE, com residência em fellow em cirurgia de coluna pelo Hospital da Restauração, um dos maiores centros de referência de neurocirurgia e trauma do país, que fica aqui em Pernambuco. Ele também fez especialização em cirurgia minimamente invasiva da coluna em Munique e segue se atualizando em técnicas avançadas que permitem procedimentos de alta precisão e recuperação mais rápida, incluindo o recente aperfeiçoamento na China. Além da atuação cirúrgica, o Dr. Ulicélio desenvolveu um modelo de cuidado contínuo com programas estruturados que integram reabilitação, fortalecimento e acompanhamento multidisciplinar. O foco dele é muito claro: desenvolver mobilidade, autonomia e qualidade de vida técnica, tecnologia e cuidado próximo ao longo de toda a jornada do paciente. Ulicério, me conta como que foi esse momento para você. Conta para o pessoal quando que você começou o consultório, para eles entenderem a potência que é. É isso. A potência que é quando a gente une a nossa competência técnica com os conhecimentos de gestão, de marketing, de consultório, de estratégia. Então conta para eles entenderem que é possível sim a gente crescer com ética. Eu tive o meu consultório, sabe quando foi? 2014. E lá naquele tempo não tinha nada disso. Eu precisei fazer no offline, ter que, através dos meus preceptores, buscar paciente, indicação deles. Era muito mais trabalhoso, dificultoso para a gente poder conseguir ter um volume de consultório. Então conta a tua história para o pessoal entender como que funcionou esse teu pensamento. Muito bem, perfeito. Apesar do conhecimento técnico, né, eu já tinha uma formação sólida, né, e pensei em fazer o meu consultório particular, mas na época eu tinha uma dor muito forte, eu não sabia como começar e principalmente como evoluir ao longo dessa jornada, né? Porque a gente, como eu falei, a gente tem muita formação, muita informação do ponto de vista técnico, a gente se forma bom médico, mas a gente não consegue muitas vezes se comunicar com aquela pessoa que a gente vai conseguir ajudar através do nosso trabalho. Esse interesse por marketing, gestão e vendas começou a partir daí. Você falou de 2014, eu acho que de 2015 para cá, o digital trouxe uma grande oportunidade, né? Antigamente, os médicos eles cresciam organicamente, basicamente, né? E sucesso não é orgânico, a gente sabe disso. Então, se você pegar as grandes empresas por aí afora, elas não cresceram organicamente. Elas cresceram com um hiperfoco em uma gestão bem feita e com um setor de vendas muito bom, com vendas ativas. A grande questão é que nós médicos temos um ego um pouco, não diria um ego, mas um preconceito muito grande com vendas, né? Porque a gente acha que quando a gente fala sobre vendas, quando a gente fala sobre valor, quando a gente fala sobre preço, é meio que a gente está enrolando aquela outra pessoa. Mas a gente tem que começar quebrando essa crença limitante, né?
Então, na minha cabeça foi muito difícil, mas eu consegui quebrar essa crença limitante no sentido de que, poxa, se eu estou vendendo, eu não estou vendendo charlatanismo. Se eu estou vendendo uma coisa que eu consigo, através do meu trabalho, transformar verdadeiramente a vida dessas pessoas para quem eu estou oferecendo esse serviço, por que eu não posso ir atrás dessas pessoas? Por que eu não posso vender ativamente para essas pessoas? Por que não aparecer no digital e conseguir atingir cada vez mais pessoas que precisam do meu trabalho? Se o meu trabalho é bom, se eu tenho certeza disso, dentro do meu coração eu tenho certeza que eu estou fazendo uma coisa boa, por que não ativamente ir atrás dessas pessoas? Então foi aí que eu girei essa chave, comecei a estudar sobre gestão, marketing e vendas, e desde então isso transformou absurdamente a realidade do meu consultório. Você falando sobre vendas, sobre o tabu que a gente tem, esse tabu ele é histórico, porque o médico tem aquela questão do sacerdócio, de que a gente fez a medicina para ajudar pessoas e que não pode cobrar por isso, é como se a gente fizesse um favor. Só que venda, quando você fala, você tem que acreditar na transformação que você traz na vida da pessoa e você deixar de oferecer. Isso é uma omissão sua. Exatamente. Você está omitindo um socorro para a pessoa. Se você sabe que aquela pessoa que tem aquela dor, você consegue transformar verdadeiramente a vida daquela pessoa, é uma obrigação moral sua de ir encontrar essa pessoa, sabe? Assim, é mais ou menos esse pensamento que me fez girar a chave e dizer, não, agora eu vou montar meu consultório particular e vou esquecer o crescimento orgânico, que é o crescimento clássico de todos os métodos, né? Utilizar o digital para potencializar isso, né? Mas estruturar de certo modo em que eu consiga atingir cada vez mais pessoas. E quando você começa isso, você percebe que é exponencial, né? É exponencial. A gente, quando vira essa chave da venda, de que quando a gente está vendendo, a gente está ajudando o outro, se a gente não oferece o que a gente tem de melhor, essa pessoa pode cair na mão de um picareta, um charlatão, ou seja, a responsabilidade é sua. Se você consegue ajudar a pessoa e você não ofereceu isso você está prejudicando o paciente. A partir do momento que eu entendi isso também, isso virou a chave, tanto para poder consulta, quanto o programa de acompanhamento que eu também faço. E, às vezes, quando o paciente diz não, quando ele não agenda a consulta, eu falo para minha secretária, eu digo, que pena, porque ele poderia ser tão ajudado. É aquela questão de que o paciente precisa muito mais de você do que você precisa dele. Então, quando você entende isso, você deixa de se ferir com o não. Porque vender também é levar muito não. É muito mais não do que sim. É infinitamente mais não do que sim. Então, se você não tem a sua mentalidade forte o suficiente para você persistir naquilo, se você não acredita verdadeiramente, se você não tem um propósito por trás disso, se é só dinheiro apenas, faturamento apenas, você não vai para frente. Você desiste no meio do caminho, que é o que acontece com muitas pessoas. Exatamente. Antes de tudo, quando a gente está falando, para quem está escutando a gente aqui, não é sobre o dinheiro em si, é você transformar a vida de alguém através do que você faz. Perfeito. E você ser reconhecido e remunerado por isso. Porque quando a gente é bem reconhecido, a gente transborda, a gente consegue prosperar mais e servir mais essa pessoa. Então, quando a gente é bem pago por isso, a gente quer fazer mais. É girar a chave de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, né? Eu sou católico e Deus, a Bíblia fala sobre abundância, né? Apesar de muita gente achar que a gente tem que ser samaritano, a gente tem que ser pobre, né? A gente tem que doar tudo de si. Mas é justamente o contrário, né? A Bíblia fala sobre abundância, né? Sobre você transbordar, você ser abundante o suficiente, transbordar, e através desse ato de transbordar você conseguir elevar e ajudar a vida das outras pessoas. E isso, para mim, é o propósito, né? Daquilo que eu faço. Perfeito. E você começou o consultório no convênio ou no particular? Como que foi a sua história dentro do consultório e esse crescimento que você percebe que cada vez mais está prosperando, vai construir uma clínica?
O Licélio, ele não para. Vamos com calma. Eu já estou Isso aí tá- vendo. tá A em gente off. se conversou aqui nos bastidores, mas eu não posso revelar. Eu já estou vendo, porque quando a gente encontra um médico que verdadeiramente ele faz o melhor pela pessoa, em que ele prospera e que ele tem essa mentalidade, a gente quer estar junto, porque tem médico que vai dizer pra gente, não faz isso não, não vai aparecer não, e a gente fica naquele mundo lá embaixo. Outra coisa sobre essa questão do consultório, é que você tem que... não dá para escutar de quem não esteve lá, né? Não dá para escutar de uma pessoa que não fez aquilo que você quer fazer. Então, essa pessoa ela é completamente ignorante, ela está cheia de crenças limitantes. E mais, ela tem... Ninguém quer ver você prosperar mais do que o outro, né? Isso é uma questão da natureza humana. Então, quando você entende a natureza humana, você fica muito tranquilo com relação a isso. Por isso que essa pegada é uma pegada muito de mentalidade, né? Você tem que se blindar a essas armadilhas externas. Às vezes até você mesmo, você duvida de si, né? Porque quando você leva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não, você diz, caramba, velho, vale a pena todo esse trabalho. Então você fica meio assim, né? E chega um, aí chega outro, e diz, rapaz, isso dá certo mesmo. Esse negócio de Instagram, isso aí como é que é? E esses pacientes que nem eu escutei esse ano, eu tive 4 pacientes que vieram do Canadá, por conta da internet esse ano. E esses pacientes do Canadá, como é que foram aí? Vários colegas chegaram para mim perguntando isso. Aí eu fico, caramba, bicho. Não chegou um para dizer assim, caramba, que massa que tu conseguiu trazer um cara que mora no Canadá para tu operar aqui. Pelo contrário, eu só escutei, e como foi que tu fez? Qual foi a mutreta que tu usou para fazer? Né? Só aparece nesse nível. Então, assim, se a gente não tiver uma mentalidade muito forte, se a gente não tiver muito fiel ao nosso propósito, né? A gente acreditar de fato naquele trabalho que a gente está fazendo, naquilo que a gente está fazendo, a gente desiste no meio do caminho, a gente não continua, né? A gente não continua, a gente não persiste. Legal, que mutreta aqui em Recife. É uma você gíria fazer bem... uma maracutaia. É uma maracutaia para conseguir... O que foi que tu fez? Porque as pessoas gostam de se comparar, né? Como é que eu não tenho e tu tem? Né? Então, tem muita comparação, tem muito isso. Então, se você não girar a chave para essa mentalidade de acreditar no seu propósito, de ter a certeza de que você está vendendo algo que vai transformar verdadeiramente a vida do paciente, você vai se deixar influenciar pelas outras pessoas, você vai se deixar influenciar por comparação, que é uma atitude muito perigosa, né, digamos assim. Você vai se deixar influenciar por inveja, você vai se deixar influenciar por milhares, até pela sua cabeça mesmo, porque a todo tempo vai estar o diabinho lá do lado. Rapaz, tu tá depositando tanta energia nisso pra quê? Faz o que todo mundo tá fazendo, rapaz. Pra que trabalhar tanto nisso? Pra que ter tanto trabalho? Aquele diabinho vai falar no seu ouvido ali. E se você tiver num momento fraco, você vai. Por isso que é importante se cercar de pessoas assim, criar ambientes em que tenham pessoas que pensem desse jeito para poder você seguir firme, seguir forte no seu propósito, na sua missão, né? Que na verdade é transformar a vida das outras pessoas. Exatamente. E não tem nada de errado em ser bem remunerado por isso. Exatamente. E tá tudo bem, cada um vai ter o seu poder de escolha diante da sua carreira. A gente está falando aqui o que funcionou para a gente e o desejo que é de ter liberdade de escolher, de trabalhar, de a gente ter essa satisfação profissional. E falando de ambiente, você falou de ambiente próspero, que se a gente está num ambiente que as pessoas vão dizer que não vai funcionar, tendência é que a gente tendência pare. É você desistir. E é exatamente isso. Eu estava conversando contigo nos bastidores sobre a mentoria que eu construí para médicos sobre negócios, sobre consultório, sobre marketing digital. Eu ensino para outros médicos algo que eu vivi dentro da minha realidade. Que eu tive um consultório em 2014, que eu precisava trabalhar meus chefes, meus preceptores que indicavam pacientes, eu trabalhava no hospital particular e lá na enfermaria os pacientes internados eu conseguia, mas para poder crescer no consultório era muito mais trabalhoso. E esse ambiente de mentoria, por exemplo, quando meus mentorados do PROA, da mentoria PROA, eu explico exatamente, eu digo, olha, a gente tem a vista da montanha que a gente escalar. Ou seja, quanto mais você vai fazer seu esforço, você vai encontrar o que você deseja. E não é, a gente fala de mentalidade, de visão, não é
papo de coach, não é papo de quem está dizendo, tenha isso. Não é, é de quem viveu Principalmente não é papo de quem não fez. De quem não fez, Né? de quem não Porque construiu. o papo de coach é aquele cara que ele nunca fez nada, nunca deu ROI, nunca teve resultado e está querendo ensinar alguma coisa a alguém. Né? Eu confesso que eu tinha preconceito, assim, quando alguém falava de visão, de mentalidade. E depois que eu entrei nesse ambiente de mentoria, foi que eu percebi, não é papo. Isso é real, porque quando a gente acredita no que a gente faz, a gente consegue realmente fazer o consultório dar certo, vender, porque a gente tem que aprender sobre venda, porque o serviço é uma venda. Isso, perfeito. Não deixa de ser. Então, da transição, você fez convênio quando você iniciou? Não, eu já comecei no particular. Porque Conta aí. o consultório de coluna, ele tem uma nuance que eu acho que é muito particular. Né? 90% dos pacientes melhoram sem cirurgia de coluna. Então, se eu estava querendo vender o meu ticket mais alto, né, escalar o meu negócio, né, faturar mais, eu precisava que sentasse na minha frente o paciente cirúrgico. Então, a primeira barreira já é o valor da consulta, entendeu? Então, eu criei isso na minha cabeça. Aquele cara que ele tem um problema, que aquele problema ele tem um potencial de ser cirúrgico, ele paga o valor da consulta, né? Mas talvez aquele cara que vai atrás de um laudo, aquele cara que potencialmente tenha menos chance de ser cirúrgico, aquele cara talvez ele vá preferir ir para um médico do plano. Então, eu preferi me posicionar dessa forma e isso de fato refletiu na quantidade de pacientes cirúrgicos que chegam no meu consultório. Chegam mais pacientes referenciados por outros colegas, chegam mais pacientes cirúrgicos no meu consultório do que pacientes não cirúrgicos, né? Porque já existe ali uma barreira inicial de entrada no meu consultório por conta disso. Então, esse foi o racionale, mas aí depois, quando o consultório foi evoluindo, calhou que ter esse perfil de paciente no meu consultório, paciente de consulta particular, foi ideal para eu conseguir escalar o meu produto dentro da minha linha de cuidado, né? Quando eu comecei a criar os meus programas de acompanhamento. Né? Então, eu tinha tempo suficiente para poder conversar com o paciente, acessar a dor dele e oferecer o programa de acompanhamento, coisa que se eu tivesse dentro de um consultório de convênio, talvez eu não tivesse. Agora sim, todos os modelos são válidos. Né? Tem gente que se dá muito bem, que tem consultório com convênio, que isso não é problema nenhum, que converte bem, que opera bem, que fatura até mais do que eu. Né? Mas eu, desde o início, eu acreditei nisso e foi assim que deu certo para mim. Mas não significa que é a única forma de se fazer. Tá? E o principal, quando você falou assim, tem gente que tem convênio, que faz esse modelo, que às vezes até pode faturar mais que você, mas às vezes vende mais a hora dele para poder ter esse tipo de faturamento. O ticket é menor, então... E a questão da gente ter a liberdade, essa capacidade de decidir, de escolha do que é confortável para a gente, isso é muito importante. Por exemplo, não adianta para a gente, para mim, pelo menos na geriatria, atender 20 pacientes num dia. Não tem condição, porque a demanda é muito grande. Você precisa estar se dedicando. E eu achei muito pertinente a tua colocação no sentido de que, ok, eu tenho um perfil paciente de coluna, de cirurgia de coluna, eu vou colocar no atendimento particular para filtrar os potencialmente cirúrgicos. E eu entendo numa estratégia o seguinte, esse paciente que vai para o teu particular é aquele que já rodou por vários médicos. Muitas vezes Muitas vezes é um paciente que já foi a mais de um médico e acaba batendo lá no consultório. Okay. Por conta do posicionamento e de como ele enxerga aquele contexto ali de uma consulta particular. Pronto. E para o pessoal que está escutando a gente, os médicos que estão escutando, tem gente ainda que não começou o consultório ou que já começou o consultório e que quer crescer dentro do consultório. Quais foram os teus primeiros passos para poder construir o consultório particular? Porque no começo, às vezes, está lá a agenda vazia e a gente precisa ser visto. A gente precisa se posicionar para poder as pessoas perceberem o que a gente faz. Perfeito. Veja, tudo é difícil no início, né? Tudo é uma grande incerteza, né? Você não sabe para onde vai. Então, o que eu falaria para quem está tentando começar isso agora, comece pequeno, comece barato, não arrisque muito, né? E faça testes, né?
Você só vai saber o que é que vai dar certo para você, não necessariamente se eu entregar o meu modelo de negócio aqui e você que está aí do outro lado replicar, o seu vai dar certo. Deu certo para mim, mas pode não dar certo para você. Você só tem como saber errando. Você só tem como saber tentando. E a melhor hora de tentar e de errar é agora, quando você está pequeno. Então, erre rápido, erre barato e meta a cara e construa. Tenha a ideia, primeiro você tem a ideia, depois você bota a ordem na casa. Primeiro você executa, depois você organiza. Então, foi mais ou menos por aí. Se eu tivesse que compartilhar, foi mais ou menos por aí. Comecei dentro de um coworking que entrega um ambiente high ticket, né? Eu comecei com um turno de consultório, comecei me posicionando no digital, comecei com alguns pacientes referidos por colegas médicos e depois eu fui me posicionando no digital e fui crescendo no digital, né? Fui tentando entender como que aquilo ia funcionar para mim. No início gastei muito dinheiro com marketing, com tráfego pago que não dava certo, que não entregava nada, até acertar, e aí começou a acertar, começou a encher o consultório e agora estou numa realidade bem legal, diria isso, né? Desde o início do consultório para cá, comparando com o início do consultório. Mas você tem que começar, né? O primeiro passo é começar. E errar, você vai errar muito, vai levar muito não, vai quebrar muita cara, vai gastar dinheiro, mas faz parte. Quem não arrisca, né, não vai conseguir chegar no resultado. Eu tenho além da sua sugestão, eu tenho uma sugestão que eu daria para mim mesmo se eu tivesse começando o consultório agora. Eu não teria como dar a minha sugestão para a Andrea de 2014, que começou o consultório, porque a era diferente. A sugestão que eu daria é você conhecer e conversar com pessoas que já fizeram uma jornada sólida. Perfeito. Não adianta você querer começar um consultório com base no que todo mundo faz. Porque o que todo mundo faz, na maioria das vezes, não está dando certo também. A forma de precificar, a forma da secretária atender, a forma do retorno, que muitas vezes é inadequado, do paciente, da forma de atender, do pós-consulta. Então, o que eu falaria, o que eu falo para quem está começando é, se você tiver condições, entra numa mentoria, fala com alguém que já construiu uma consultoria, ou se você tiver algum amigo, por exemplo, o Licélio é uma pessoa que conseguiu percorrer esse caminho e que ele tem os erros, os acertos, para poder ajudar outra pessoa que está começando no consultório. Então, ele tem... Alguém que já chegou onde você quer chegar. Esse é o caminho mais fácil. Alguém que já chegou e conversa, porque não adianta você querer quebrar a cabeça e se você não tiver uma boa gestão, você pode ficar remando. Você desiste, você tem prejuízo, você cai perdendo fora, tempo. perde tempo e energia principalmente. E energia. Você não sabe medir os dados, a gente não aprende a medir dado de paciente que chega, a gente não olha o que a secretária está conversando. A gente não sabe nem o que é KPI. Não sabe nem o que é KPI. A gente não sabe nenhum dado de gestão, não sabe o que é ROI, não sabe o que é KPI. A gente sai bruto. Né? E não adianta querer ser só médico e jogar na mão de uma secretária que o negócio não vai acontecer. O seu negócio, ele só cresce na sua mão. Isso é importante ser dito, né? Não adianta querer arrumar. A melhor secretária é aquela secretária que você treina ela. A melhor secretária ela não vai estar no mercado, não. Comece com uma secretária, cresça junto com ela, treine ela. Como você acha que ela deve tratar o seu paciente? Como você acha que ela deve realizar um agendamento? Por exemplo, uma coisa que eu estava comentando contigo até em off aqui antes, é que uma coisa que girou a chave para a minha conversão secundária, né, como se chama, a taxa de conversão de programa de acompanhamento de cirurgia, foi como a minha secretária agenda o paciente. Porque não é sobre colocar 20 pessoas dentro do meu consultório e lotar minha agenda. É sobre colocar a persona ideal na minha frente. Uhum. Então a venda ela acontece quando eu estou oferecendo para a pessoa ideal para aquilo. Entende? Então é muito sobre isso, né? E isso você só aprende na prática. E é assim, eu acho uma das coisas mais instigantes na minha vida, mergulhar nesse oceano azul de possibilidades e aprender coisas novas, né? Eu acho que duas características importantes, as duas características mais importantes para quem quer empreender, e na medicina não é diferente, você tem que ter ambição. Ambição não é ganância, passar por cima dos outros, ter lucro a qualquer custo, oferecer coisa nociva para o paciente ser charlatão. Isso não é ambição, isso é ganância. Ambição
é você querer oferecer o melhor que você pode dar para o seu paciente e ser bem remunerado por isso. E faturar mais, e crescer, e vender mais, e ter mais propósito, exercer o seu propósito na vida das outras pessoas. Isso é ambição. E a segunda principal coisa é a humildade. É saber que a gente não sabe, a gente não nasceu sabendo disso. Saber que a gente pode recorrer a pessoas que já chegaram nesse lugar e através do compartilhamento dessas experiências a gente consegue, de alguma forma, errar menos, gastar menos, perder menos tempo, menos energia e chegar lá também. Humildade para estar sempre aprendendo e sempre nessa posição de a gente buscar esse conhecimento. E ambição, concordo muito contigo, que a gente sempre está buscando crescer, porque se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. E quando a gente cresce os outros que estão A gente no nosso transborda. entorno. A gente transborda. Transborda, a gente faz mais pelas pessoas. E só um adendo aqui para o pessoal que está escutando a gente sobre conversão primária e conversão secundária, porque a gente está no papo mais business. Conversão primária é aquele paciente que chega lá no WhatsApp e a secretária converte numa consulta, por exemplo. E conversão secundária é quando faz a conversão para um outro produto além da consulta, seja uma cirurgia, um programa de acompanhamento. Então, é um produto que vai ter um ticket, na maioria das vezes, maior do que o da consulta. E é onde a gente consegue ajudar muito o paciente. Eu comecei a acreditar sobre a questão do valor dos programas de acompanhamento quando eu comecei a implementar, porque no começo, não sei se passou isso com você também, no começo, quando a gente vai falar o valor, o preço... A gente tem vergonha. Dá um nervoso. E eu passei a acreditar nesse valor do programa de acompanhamento, do que eu ofereço, com base nos resultados dos pacientes. A transformação que a gente consegue causar na vida das pessoas, né? A entrega, né? O que é diferente. O quanto vale ser bem cuidado e o quanto vale o seu cuidado ser liderado pelo seu médico. É isso que é sobre isso que a gente fala lá no consultório, né? A liderança do programa de acompanhamento pelo se você tem o seu médico que está cuidando de você ao longo daquela linha de cuidado ali por X meses. Tem um programa de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses de acompanhamento. Isso é impagável, sabe? Isso é impagável. O impacto que a gente causa na vida das pessoas é fantástico, assim. O NPS, que é o score que a gente utiliza para medir a satisfação do paciente e o quanto ele lhe promoveria, né? Vai lá para cima com os programas de acompanhamento. Então, assim, o paciente, de fato, quando o programa é bem estruturado, né, André? E aí conversem com o André para estruturar os seus programas. Quando o programa é bem estruturado, né, de fato o paciente ele se sente bem cuidado. E tem muita gente, assim, eu acho que a população de um modo geral é carente de cuidado, carente de atenção, né? Eu tenho muito paciente idoso, tem muito idoso carente de atenção, né? Que às vezes o filho nem vai na consulta, né? Às vezes a conversa com ele ali mais frequente, porque ele está dentro de um programa de acompanhamento, já transforma positivamente a vida daquela pessoa. Fora o ganho com relação à doença que ele tem, fora a melhora de qualidade de vida por conta da resolução do quadro da dor lombar, tudo isso. Eu acredito muito também no programa de acompanhamento, no sentido de que a gente está oferecendo a nossa disponibilidade, o nosso tempo. Nosso tempo, né? E também está fazendo um monitoramento ativo. É diferente do paciente entrar em contato com a gente passivamente pelo WhatsApp, que às vezes ele nem entra em contato. E outro ponto também muito importante do programa de acompanhamento é a questão do resultado. Quando o paciente está junto... Quando a gente está junto, a gente consegue entregar um resultado muito mais consistente e duradouro. Porque dor de coluna tem isso, né? Por exemplo, eu vou falar um pouco mais técnico aqui, mas tem um paciente de 69 anos que eu operei, que a gente fez uma artrodese lombar. Esse paciente ele estava há 10 anos com dor. Um paciente que não tinha praticamente mobilidade nenhuma. Ele não andava 10 metros para passear com os cachorros dele. Então a gente fez uma artrodese lombar, ele evoluiu muito bem, mas é um paciente idoso e sarcopênico, sem musculatura para suportar aquela coluna que não tinha mobilidade, e agora quando ele ganhou mobilidade, ele precisava de força. Sem força, ele ia ter dor lombar. Então, se a gente opera esse paciente e deixa de acompanhar de perto ou ativamente esse paciente ele vai voltar a ter dor.
Por quê? Porque ele não tem musculatura. Se ele não tem musculatura, ele não tem suporte da coluna. Então ele vai ter dor muscular. Então isso pode ser percebido como um mau resultado cirúrgico, mas na verdade não é. É falta de um acompanhamento. Quando a gente tem esses programas de acompanhamento, a gente garante um resultado consistente e infinitamente mais duradouro. E a percepção do paciente é muito clara com relação a isso. Esse paciente, particularmente, mandou um vídeo para mim que andou 10 quilômetros em Londres, que ele foi viajar com a família porque nunca mais tinha viajado por conta de dor, feliz da vida. Se não tivesse tido o programa de acompanhamento, certamente estaria com dor de novo e estaria dizendo que foi operado por mim e que a dor voltou, né? Então, tem o perfil de paciente correto para esse tipo de programa de acompanhamento, sabe? E a gente percebe muito que a entrega é verdadeira, né? Assim, o paciente, ele gosta muito daquele resultado, né? Ele percebe muito bem aquele resultado. Dois aspectos importantes de programa de acompanhamento. Primeiro, a gente pensa muitas vezes somente na cura de algo, de doença, do ponto de vista de doença. Mas existem os ganhos para o paciente no sentido de que a gente vai promover o bem-estar que vai muito além daquela doença que você tratou. Perfeito. E outro ponto também muito importante é que a gente verdadeiramente, com esse acompanhamento mais próximo, a gente consegue melhorar muito mais do que com consultas avulsas, com acompanhamento isolado. Porque quando a gente tem um compromisso, esse paciente tem uma sensação de que ele está, doutor, está ali, o compromisso é comigo. Então eu preciso fazer. Ele vai estar comprometido e ele vai fazer porque tem alguém incentivando. Quando você lidera esse cuidado, tem alguém liderando esse cuidado, isso é completamente diferente de eu dizer assim, vai numa fisioterapeuta, né? A liderança do cuidado é muito importante. Então, a chance desse paciente executar, engraçado, você falou isso, quando eu fui contratar minha secretária que cuida dos programas de acompanhamento, ela disse, doutor, esse negócio, o paciente vai mesmo. O paciente vai mesmo para a fisioterapia, para a nutrição, para o personal. Ele vai mesmo. O paciente vai. Porque você que lidera o paciente. Não é ele que lidera o cuidado dele. Quando o paciente entende isso, que existe uma liderança no cuidado, ele se compromete. Né? E quando eu oferto o paciente o programa de acompanhamento, eu faço um compromisso com o paciente. Isso é um gatilho mental muito importante. Né? Quando alguém faz um compromisso com você, a pessoa fica envergonhada de não honrar com aquele compromisso. Então é muito importante isso. Quando a gente oferece um programa de acompanhamento, a gente se compromete com o paciente. Porque isso fortalece o gatilho mental dele do compromisso e a chance daquele paciente ele executar todo o programa é muito maior, principalmente com a liderança. Né? Ela hoje faz uma parte do concierge do programa de acompanhamento. Então, além da facilidade de ter um concierge, né, tem a nossa liderança, esse paciente está frequentemente voltando para o nosso espaço, para o nosso ambiente, que acaba gerando ali um ecossistema de cuidado, né, um ecossistema de bem-estar, né? E ecossistema, para o pessoal aqui, para a gente falar, no sentido de a gente ter as soluções dentro do mesmo ambiente, dentro do que a gente está oferecendo. E a gente faz parceria com a equipe multidisciplinar e isso agrega muito valor percebido para o paciente e para a gente também. A gente aprende muito com eles também. Compartilhando esse conhecimento que muitas vezes é novo para a gente, né? Não está ali dentro da nossa formação, mas a gente ganha muito. Conta para o pessoal agora, Ulicério, você falou que teve alguns erros que cometeu no começo sobre a contratação de equipe de marketing, que gastou dinheiro. Conta para quem está pensando em investir na equipe de marketing. O que é preciso estruturar primeiro? O que é que você aprendeu dentro dessa jornada? Se você fosse contar para o Ulicério, que começou o consultório agora, o que é que você contaria para ele? A primeira coisa que eu contaria é o que é barato não funciona, só funciona o que é caro. Não tem gente boa barata. Então, assim, procure os cases que essas pessoas fizeram. Né? O mercado está cheio disso, né? O mercado está cheio de gente querendo vender marketing, de gente querendo vender tráfego pago. Né? Mas procure os cases que essas pessoas fizeram, né? Procure bons profissionais para você investir. Você não vai ter resultado amanhã, né? Então você tem que insistir no marketing, você tem que insistir na produção de conteúdo, né? As melhores pessoas não são aquelas pessoas que fazem tudo, que oferecem tudo, né?
Procure alguém que faça tráfego pago, procure alguém que seja produtor de conteúdo, né? Estruture o seu site, a sua landing page com alguém que faça site. Então, assim, eu consegui me encontrar pegando um pouco das melhores pessoas das diversas áreas, né? Mas no início eu gastei muito com marketing e não tive retorno, porque eu esqueci do principal, que é vendas. Marketing sem vendas não funciona. Marketing sem vendas só funciona para poder gerar lead frio e entupir seu WhatsApp de gente curiosa e gente que não vai, de fato, verdadeiramente comprar o seu serviço, né? Então, não adianta ter marketing, não adianta gastar 10, 15, 20 mil por mês em marketing, se você não tem um time de vendas por trás que vai fazer esse filtro nos leads que chegam, porque na maioria das vezes os leads de internet são frios, para poder conseguir fazer verdadeiramente um agendamento que seja eficiente, para você conseguir fazer o paciente caminhar ao longo da sua esteira de produtos, da sua esteira de serviços, da sua linha de cuidado. Basicamente seria essa a minha dica, né? Invista num time de vendas. Para começar, comece no Meta, depois vá para o Google, ache alguém para fazer um site bom para você e ache alguém que faça isso com estratégia, né? Porque muita gente acha que tráfego pago, eu mesmo vou fazer, é fácil, é só clicar ali no Instagram, naquele boost, né? E impulsionar e vai fazer acontecer. Se você não tiver um funil de vendas dentro do Instagram, não vai vender, não vai chegar ninguém no seu WhatsApp. Apenas as pessoas vão ficar vendo mais os seus vídeos, vão interagir mais, seu perfil pode até crescer. Meu perfil é um perfil pequeno, de 5 mil seguidores, mas eu converto 20, 30, 40, às vezes 50 mensagens por semana que chegam no meu time de vendas. E meu time de vendas filtra essas mensagens e consegue converter em agendamento. Na maioria dos meses, os referidos são mais frequentes dentro da minha agenda de pacientes, que é natural, porque se você não estiver sendo referido, alguma coisa de errada você está fazendo no seu consultório, não está entregando resultado para os seus pacientes. Mas é basicamente isso que eu falaria. Na maioria das vezes, quantos por cento você tem de indicações e quantos por cento do marketing? 60-40, 70-30, 70-60 indicação, referidos, 30-40 marketing. Né? O marketing é bom, mas ele é migalha, frente ao que você pode ter estruturando um programa de referidos, um programa de indicação. Né? O gatilho mais poderoso para a medicina, eu acho que ainda é a prova social. E se você consegue utilizar bem disso, é game changing no seu consultório. Né? Por quê? Porque o lead da internet está ficando muito caro. Tá. Né? Se eu pegar o quanto eu pagava no lead no início do ano passado versus o quanto eu pago hoje no lead, eu não diria que dobrou, mas aumentou em 50%. E vai ficar cada vez mais caro. Porque isso é um raciocínio simples, isso é oferta e procura. Se tem muito mais gente investindo em marketing anúncio digital, em anúncio digital, vai sair mais naturalmente o Instagram ele funciona como um leilão. Então, naturalmente, vai ficar mais caro para que naquele leilão o seu vídeo, a sua campanha seja entregue. Então, naturalmente, o lead da internet está ficando cada vez mais caro. Né? Mas existe uma saída, que é a saída das vendas ativas, mas isso aí não é assunto para cá, né? É assunto para a mentoria da doutora Andréa. A gente pode até trazer mais assuntos também em um próximo episódio do podcast, porque a gente vai fazer aqui, já acaba o tempo do nosso podcast e ainda tem muita coisa para a gente falar. Para falar, é verdade. De fato, na Mentoria Proa, eu falo sobre tudo isso, a gente fala de prospecção ativa, que é o quanto que você vai ativamente buscar esses pacientes para poder agendar, e que o marketing, o programa de indicação funciona, você não dá o cartão para o paciente que está pedindo o telefone do seu consultório, você ativamente pega o número do paciente. Perfeito. Existem várias técnicas de prospecção ativa. E algo importante que você falou, antes da gente investir em marketing, é importante a gente estruturar, organizar a casa. Não adianta, é igual uma loja, você vai abrir uma loja e chama o marketing, mas a vitrine, a vendedora não está preparada. Não tem ninguém para receber. Não tem ninguém, pessoas. Tem uma televisão lá, a vendedora não sabe nem como funciona. As pessoas vão passar e não vão comprar. Não vão comprar. O que vai acontecer é isso. Exatamente. E o programa de indicação é algo que funciona bem. E eu quero te posicionar aqui para o pessoal que está escutando o seguinte:
O Licério falou do marketing que está ficando cada vez mais caro. Quando a gente fala de leads, pessoal que está escutando, lead é a pessoa que está chegando, que é um potencial cliente, paciente nosso. Porém, se você deixar de investir no marketing, você vai ficar menor. E outra coisa, aquele paciente que chega do marketing, ele pode virar um indicador também. Indicador também. Então, não é porque não é para investir em marketing, mas é você criar estratégias no online e no offline para você conseguir ter um Todas as crescimento estratégias são válidas. todo. A única coisa que não pode acontecer é você achar que você vai crescer organicamente. É impossível crescer organicamente hoje em dia, com a quantidade de gente que tem no mercado. Ou você assume uma postura ativa diante do mercado, né? Ou você vai ficar para trás. A verdade nua e crua é essa hoje em dia. Exatamente. Crescimento orgânico, quando a gente fala, é o do offline, é no dia a dia, da gente É querer sentar no seu consultório e achar que o paciente vai cair para você. achar É que você isso. vai ficar Isso lá não vai sentadinho, acontecer. tem que descer do pedestal. Isso não vai acontecer. Não- Você tem que descer do pedestal, tem que ter humildade para aprender coisas novas e mergulhar nesse oceano azul de possibilidades. E quando a gente fala sobre isso, o Licério, a gente fala de uma forma honesta, para o médico que está nos escutando, de uma forma ética. A gente precisa realmente ter essa humildade. Não adianta. E a gente vê, eu estava estudando sobre grandes empresários, pessoas de sucesso, eles têm humildade. Eles não são aquelas pessoas que ficam ostentando, que a gente tem aquela impressão de que grandes pessoas de sucesso são as que mais ostentam, que ficam com ego, mas não, eles têm humildade para errar, Errar é aprender. aprender e saber que o erro faz parte da jornada. Não existe, não tem como a gente se blindar, como a gente fica na medicina achando que vai tirar Não 10 existe o tempo milagre. todo. Não tem Não milagre. existe milagre. Exatamente. A gente está chegando no final No final, tá tão do boa a conversa. Tá NaProAcast. tão boa a conversa. Ficaria aqui por mais tempo. A gente tem que falar de programa de acompanhamento, de programa vamos de dividir. indicação, vamos dividir, porque tem muita conversa e é um assunto que não se esgota. O marketing, o mercado, a medicina, ela está mudando constantemente, não tem como a gente ficar parado achando que a estratégia que funcionava antes vai funcionar sempre, Perfeito. seja em rede social, seja também no offline. A gente tem que estar sempre se adaptando às novas realidades, né? E isso é muito legal, porque quando você gira a chave para essa mentalidade, você assume a vanguarda disso, né? Enquanto vai ter muita gente lá atrás, agora passei 10 anos achando que marketing não funciona, agora eu entendi que funciona, então vamos investir em marketing. Daqui a 5 anos as outras pessoas já vão estar lá na frente em outra estratégia. Então, se você não tem essa curiosidade, essa ambição, você vai ficar para trás. Né? Você vai passar muito tempo com aquela resistência de que isso aqui não funciona, se eu invisto nisso ou não, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Agora que 80% das pessoas estão, agora eu vou. Já está caro. Não é mais tão bom quanto no passado. E teu tempo que você poderia ter investido já está muito não caro, adianta não se vai dar tanto arrepender. retorno, a migalhinha está cada vez mais cara e vai ser um momento que está todo mundo no mesmo barco. Né? Então, a grande sacada é que quem vende é quem sai na frente. Né? Se você não sair na frente, se você não se adaptar às novas, abraçar as novas estratégias que estão acontecendo, você fica para trás. Né? E não adianta estar num barco que está todo mundo. Num barco que está todo mundo, não é lá que está o sucesso. Né? O sucesso é para poucos. Em homenagem ao NaProAcast, assuma a proa da sua trajetória, da sua carreira. Não adianta você querer ir na manada com todo mundo. Você tem que ter coragem de enfrentar. O mar vai estar revolto, o tempo pode estar difícil, mas você tem que ter uma direção clara. Perfeito. Não adianta Um norte. E você tem que ter coragem para poder desbravar isso. Mas vale a pena quando a gente se capacita, quando a gente conhece e a gente olha para trás, vai dizer, valeu o esforço, porque é o trabalho. A gente está no consultório, é o trabalho. E não adianta botar como plano B, não. Hoje eu sou 70% consultório empreendedor e 30% é o que eu executo de medicina. É muito mais inspiração, transpiração do que, de fato, a parte técnica médica em si. Perfeito.
Ulicélio, obrigada pela profundidade da que conversa. Eu deixo esse último espaço agora para você deixar uma mensagem para médicos que querem construir essa carreira com estratégia e para dizer onde eles podem te encontrar também. Você pode me encontrar lá no Instagram, @Dr. Ulicélio Ferreira, né? Ou através do meu WhatsApp. Não sei se você pode disponibilizar o meu WhatsApp aí, caso você tenha alguma dúvida e quiser compartilhar suas dores, né, comigo. Mas a dica que eu daria, né, para quem está nesse momento, né, nesse momento de começar, que está obviamente oferecendo algo de bom para os pacientes, né, algo que tem evidência, algo sério para os pacientes, procure pessoas que já estiveram lá no lugar por onde você está querendo se aventurar aí. Essa é a forma mais fácil de você descobrir o seu norte, né? Ter pelo menos um norte para começar. Procure pessoas que deram certo. Essas são as pessoas que vão lhe ajudar. Todas as outras vão falar coisas que talvez não sejam tão construtivas, vão tentar lhe desestimular, mas procure pessoas que já estiveram lá onde você quer ir. Excelente. E agora, para você que nos ouviu até aqui, até o final, parabéns. Muito obrigada pela sua presença. E se esse conteúdo te ajudou a crescer profissionalmente, a melhorar a tua mentalidade e também implementar estratégias para você construir a sua carreira, já ativa as notificações aqui desse canal que você está escutando, o NaProaCast, já se inscreve no canal e compartilha também com um colega médico que precisa ouvir isso para poder ter sucesso na carreira. E eu te vejo no próximo episódio.